Paz, minha gente, para todos nós. Atualmente, na dinâmica do TED, nós oferecemos ao expositor 30 minutos e depois o tempo mais longo para os debates. Eu vou me prevalecer da prerrogativa de ser o diretor do TED, porque os meus 30 minutos serão um pouco mais longos. Serão 30 minutos esticados. Do contrário, eu não conseguiria passar para vocês o que a gente precisa. Na verdade, nós vamos dar alguns toques relacionados à obra que a gente está lançando esses dias, que foi resultado de um grupo que se dispôs a estudar evolução e espiritismo. Durante quase 2 anos, os autores se reuniram, debatendo esses assuntos. Posteriormente, a síntese das nossas discussões foram sendo compiladas e temos aí o livro. Os autores, então, da obra que participaram desse grupo de estudo, além de mim, o Geraldo Luciano, que está dirigindo o TED, que é engenheiro, professor da faculdade, o Dudu Nogueira, que é professor de Química, o Davi, que é professor da faculdade de Engenharia Elétrica, e o Liverson, que é professor de Genética também da nossa universidade. Então, os méritos e deméritos da minha apresentação dividimos com os 5 companheiros, porque as conclusões foram tiradas juntos, após longas e acirradas discussões saudáveis, da Terra. Vamos começar com o pensamento de Allan Kardec, que o nosso codificador apresentou a Revista Espírita em janeiro de 1862. Kardec escreveu assim: os que escreveram a história da antropologia terrestre apegaram-se sobretudo aos caracteres físicos. O elemento espiritual foi quase sempre negligenciado. Quando este for levado em conta no estudo das ciências, lançará uma luz nova sobre uma porção de problemas ainda obscuros, porque o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza. Notem que em 1862, Kardec falava em porção de problemas ainda obscuros relacionados à evolução humana. Isso é de uma atualidade impressionante. Ainda hoje há uma série de problemas obscuros relacionados ao estudo da evolução. Eu acredito que poucas áreas da biologia haja tanta controvérsia quanto na biologia evolutiva. Raramente eles se entendem. E um dos motivos dessa controvérsia perene na biologia evolutiva está exatamente na ausência do reconhecimento de que a evolução ela é direcionada, acompanhada, alimentada por uma força espiritual, por uma consciência que transcende a evolução biológica. Por isso, já naquela época, Kardec dizia: quando nós incorporarmos a ideia de um princípio espiritual como um eixo central da evolução, provavelmente grande parte desses problemas ainda obscuros deixarão de ser. A gente começa tentando entender a diferença do termo evolução sobre o aspecto da biologia e para nós espíritas. Ao contrário do que muita gente pensa, evolução para a biologia não quer dizer progresso, não quer dizer melhoramento, aperfeiçoamento. Não. Para a biologia, evolução quer dizer modificação para se adaptar ao meio. Qualquer mudança que o ser vivo sofre, que facilita a sua adaptação à realidade em que ele está inserido, isso significa evolução. Diferente de nós espíritas, que entendemos evolução como ascendência, do simples para o complexo, aperfeiçoamento progressivo. Para a biologia, não. É comum a gente verificar, por exemplo, médicos dizerem assim: o paciente do quarto tal evoluiu para o óbito. Não, para a gente até tudo bem, é progresso, é morrer.
ele evoluiu para a morte, caminhou para a morte. Não progresso, não aperfeiçoamento. Algumas espécies, por exemplo, sofreram determinadas transformações para se adaptar ao meio, que na nossa visão são transformações que na verdade são involutivas. Uma espécie de peixe perdeu os olhos na evolução, tornou-se cego. Peixes que vivem em águas profundas, onde não há um facho de luz, ter olhos para eles era prejuízo, porque não tinha nenhuma utilidade e dava custo ao órgão, ao corpo, fabricar um órgão, alimentar o órgão. Então, na evolução, tornar-se cego foi altamente vantajoso para esses peixes. Quando nós começamos então a entender que a evolução é do princípio inteligente, aí sim, a ideia de uma flecha do tempo, do simples para o complexo, de algo que se idealiza, de uma construção posterior, ela fica óbvia, ela fica simples. Mesmo porque, se nós admitirmos que a evolução é biológica, é uma evolução fadada ao fracasso. Os pesquisadores acham que daqui a 5 bilhões de anos, o hidrogênio do Sol vai esgotar, o Sol vai explodir, e toda a vida que depende da nossa estrela, do Sol, vai desaparecer. Então essa evolução é uma evolução que já nasceu fadada ao fracasso, pois fatalmente vai desaparecer. Como se falar em evolução como aperfeiçoamento biológico, se nós sabemos, por exemplo, que uma espécie terrestre sobrevive em média 2 milhões de anos, depois desaparece. As espécies aquáticas, um pouquinho mais, 4 milhões de anos. 99% das espécies que existiram na Terra já desapareceram. Como se falar em evolução biológica como aperfeiçoamento, se nós tivemos no planeta pelo menos 5 grandes extinções em massa? Há 200 milhões de anos, erupções vulcânicas extraordinárias geraram um efeito estufa que dizimou 90% dos seres vivos do planeta. Eles já estavam começando a recuperar quando há 65 milhões de anos, um cometa com um diâmetro de mais ou menos 10 quilômetros cai no Golfo do México e gera uma outra alteração climática que destrói todos os dinossauros que existiam à época, mais 70% das espécies vivas. Então não faz sentido, e a biologia é coerente quando ela diz que a evolução não pode ser vista como progresso, e sim como uma transformação para se adaptar. Quando nós colocamos o princípio inteligente, muda. A evolução é do espírito. Ele se vale das formas biológicas, porque depende delas, para encontrar os elementos para construir a sua consciência. Ele depende das diferentes formas de vida, porque é na vivência nessas formas que ele vai adquirindo todas as habilidades que ele necessita. Alfred Russel Wallace, que foi um dos coautores da teoria da evolução e que depois separou-se de Darwin, que assumiu o espiritualismo, dizia assim: a razão de ser do universo é o desenvolvimento do espírito humano. Tudo existe, tudo concorre para que o espírito se desenvolva. Aí as coisas fazem sentido. A evolução tem um projeto, há um significado. A energia se fez matéria, a matéria adquiriu vida, a vida se intelectualizou e o intelecto agora busca o desenvolvimento moral. Mas se a evolução é do espírito, precisamos entender um pouquinho a respeito do espírito para examinarmos como vem se dando a sua ascensão. E aqui a coisa é mais frustrante: entender a natureza do espírito. Há um diálogo de Kardec com Erasmo, que o nosso codificador colocou no livro dos Médicos, que parece que Kardec fazia uma série de indagações, tentando entender um pouquinho mais da nossa natureza, da essência espiritual. E a ideia que a gente tem é que Erasmo resolveu colocar um ponto final naquilo e disse para ele assim: olha, é melhor que você estude o perispírito, desde que nós estamos começando a estudar o espírito.
Na época da codificação, aqueles espíritos cultos que assessoraram o codificador estavam começando a estudar o Espírito. Embora então seja frustrante qualquer análise nesse sentido, nós podemos partir de um ponto. O que Kardec escreveu em Obras Póstumas, nesse artigo Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Olhem só: desconhecemos a origem e o modo de criação dos Espíritos. Sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, porém perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem com o tempo. Os grifos fui eu que coloquei. Então Kardec admite que houve criação. Ele não sabe quando nem como, mas nós fomos criados, nós temos idade. Nós somos criados em determinado momento. Não teremos fim, somos imortais, mas tivemos início. Como se deu esse início, não sabemos, mas nós sabemos, ou podemos ter ideia, de 3 de nossas características fundamentais. Nós somos criados com 3 marcas de nascença. A primeira, a simplicidade. Simples, porque único, porque formado de apenas uma parte. Homogêneo, usando a terminologia da física. O contrário de complexo, que é formado de muitas partes. Heterogêneo, diferente. Então a nossa primeira marca de nascença foi a simplicidade. A segunda, a ignorância. Mas ignorância aqui, minha gente, não é o mesmo que falta de educação, que rudeza, que grosseria. Não. Ignorância é como desconhecimento, sem vivência, sem experiência, sem conhecimento. E finalmente a nossa terceira marca de nascença, essa palavra é uma delícia, perfectivez. Fomos criados simples, ignorantes, mas dotados de perfectividade, de uma força interior, de um impulso inato que nos joga para frente, que nos leva para diante. Fomos criados perfectíveis, para que, com o passar dos milênios, atingíssemos uma perfeição relativa que nos é possível. Mas para que esse projeto de perfectibilidade se realizasse em nós teríamos que empreender uma longa viagem. Uma viagem em 2 dimensões de vida. A dimensão física, a qual nós agora estamos domiciliados, e a dimensão espiritual. Foi então um processo de ir e vir, encontrando elementos, seja na dimensão física, como na dimensão espiritual, necessários ao desenvolvimento dos nossos talentos. Kardec falou dessa viagem em O Livro dos Espíritos, no item 607, quando ele diz assim: é nesses seres, referia-se aos seres inferiores da criação, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida. É de algum modo um trabalho preparatório, como a germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Há então uma elaboração progressiva do princípio inteligente pelos seres inferiores da criação, até que esse princípio inteligente sofre uma transformação e vem então a tornar-se espírito. Uma questão doutrinária importante. Kardec escreve a palavra espírito, ora com letra minúscula, com E minúsculo, ora com E maiúsculo. Há uma diferença. Quando Kardec usa a palavra espírito com E minúsculo, ele se refere ao princípio inteligente. Um princípio, um vir a ser, uma consciência rudimentar. Quando Kardec usa a palavra espírito com E maiúsculo, ele se refere ao princípio inteligente dotado da razão, já com uma autoconsciência, com conhecimento de si mesmo. Porque há 2 questões em O Livro dos Espíritos muito parecidas, e cuja resposta também é muito parecida. A questão de 23, Kardec pergunta assim: que se entende por espírito? Ou que é o espírito, segundo outras traduções? A resposta: espírito com minúsculo, o princípio inteligente do universo. Na outra questão, a de 76,
Kardec vai perguntar mais ou menos a mesma coisa, só que assim, que definição se pode dar de espíritos? É muito parecido, mas aqui com E maiúsculo. E eles respondem: o ser inteligente da criação povoa o universo além do mundo material. Notem que os espíritos vão fazer uma diferença entre princípio inteligente, espírito com E minúsculo, e ser inteligente, espírito com E maiúsculo. O princípio inteligente é um vir a ser, uma potência, uma vida rudimentar. É algo que virá um dia. O ser inteligente é esse princípio, após a sua individualização, a ser alguma coisa palpável, a ter uma identidade. Essa viagem, então, vai se dar pelos diferentes reinos da natureza. Quem talvez, de uma forma didática, melhor estabeleceu esses períodos da evolução do Espírito foi Emmanuel, no livro O Consolador. Respondendo uma indagação sobre a relação entre os animais e os homens, Emmanuel termina a resposta assim: a escalada do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então, nesse processo de busca da perfectibilidade em nós, didaticamente há momentos que podem ser bem definidos. O primeiro foi quando nós desenvolvemos a capacidade de atrair, ligar, unir. Isso se deu em nossas experiências no reino mineral. Posteriormente, nós iríamos desenvolver a sensação nas vivências no reino vegetal. Mais adiante, iríamos elaborar em nós o instinto para conquistarmos a autoconsciência do homem e buscarmos, daqui a alguns milênios, o que Emmanuel chama de divindade, quando nós nos tornarmos anjos. Anjos aqui como mensageiros, espíritos superiores. Vamos então passar rapidamente em cada um desses momentos. No mineral, nós iríamos adquirir a atração. A atração aqui, minha gente, é uma relação química. Como o elemento sódio atrai o elemento cloro formando sal, como dois átomos de hidrogênio se ligam ao de oxigênio formando a água, é essa atração a que se refere os espíritos, do quimismo do ser, dessas relações moleculares. Nós começamos a trabalhar essa capacidade de unir, de ajuntar e de aglutinar nas experiências no reino mineral. Se nós admitirmos que fomos criados juntos com o atual universo e seguirmos os conceitos da ciência, nós devemos ter em torno de 13,7 bilhões de anos, porque acredita-se que foi nessa época que este universo aconteceu. A teoria que prevalece na ciência convencional é o Big Bang, embora não seja unanimidade. Há 3 semanas li o artigo de um grande pesquisador europeu que foi diretor da revista Nature, uma das revistas de ponta, em que ele diz no artigo que quando ele passa a analisar mais profundamente o Big Bang, para ele parece mais uma história de conto de fadas. No entanto, se lhe pedirem uma teoria alternativa, infelizmente ele não tem. Na falta de coisa melhor, vai-se ficando com o Big Bang, que diz o quê? Há mais ou menos 14 bilhões de anos, tudo o que existe estava concentrado em um ponto muito pequeno, muito denso e muito quente. De repente, sem que ninguém saiba porquê, esse ponto expandiu ao tamanho de uma maçã e explodiu. No primeiro segundo, formaram-se as 4 forças da física: a gravidade, o eletromagnetismo, a nuclear forte, a nuclear fraca, e quase ao mesmo tempo a energia se condensou, formando as partículas elementares da matéria, o que Leucipo e Demócrito chamava de átomo, que na verdade hoje os átomos não são mais átomos, porque eles foram divididos. As partículas elementares da matéria, por hora, no presente conhecimento, são denominadas de quarks e leptons. Nos primeiros 3 minutos, essas subpartículas começaram a namorar entre elas e surgiram os 2 elementos químicos de menor número atômico, o hidrogênio e o hélio. Todo esse material formou-se em nuvem, posteriormente se condensaram numa estrela chamada estrela vermelha, ou de primeira geração,
onde todos os outros elementos químicos se formaram. Por fusão nuclear, hidrogênio e hélio já estavam prontos. Por fusão dos núcleos, foram se formando nas estrelas vermelhas até o Urano. Posteriormente, essas estrelas de primeira geração explodiram e do material espalhado formaram-se então as estrelas de segunda geração, a nossa estrela, o Sol, uma estrela amarela, e os planetas e o céu. O que é que os espíritos falam do Big Bang? André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução e Cosmos, faz referência a uma grande explosão, da qual surgiu o universo. Acontece que André Luiz expande um pouco a ideia do Big Bang, porque ele vai falar de algo que a ciência hoje chama de Big Crunch. Em português seria o grande colapso. O que seria o Big Crunch? Vários Big Bangs sucessivos uns aos outros. Forma-se o universo por uma explosão, esse universo sobrevive no tempo. Há um colapso, forma-se novamente um ponto, que novamente explode, e assim sucessivamente. Essa é a ideia apresentada por André Luiz, que nos concilia com a física. Porque a partir dessa ideia de universos que vão se formando e sendo destruídos, a gente chega a Deus, que sempre existiu, que sempre criou, e que espíritos sempre existiram antes desse universo e do anterior, e assim sucessivamente. No livro dos Espíritos a gente lê assim: um mundo formado desaparece e a sua matéria se renova. Portanto, a ideia do Big Crunch, que não é ainda muito aceita, há críticas a ela, parece ser a que mais se identifica com a nossa proposta. Aqui então o espírito começa a sua evolução química, estagiando talvez pelas partículas subatômicas, átomos mais simples, depois átomos de maior número atômico, talvez depois moléculas minerais, estagiando posteriormente nas moléculas orgânicas, a química do carbono, preparando-se no futuro para criar no planeta a primeira forma de vida. Terminando esse estágio no mineral, mas antes disso, baseado em que nós podemos afirmar que o princípio inteligente estagiou no reino mineral? Há ainda autores espíritas, dos bons, que refutam essa ideia. Nós podemos basear essa afirmação em duas ordens de evidências. Primeira evidência doutrinária. Vimos com Emmanuel, a questão é colocada de uma forma indiscutível. Olhem só o que diz André Luiz no Mundo Maior, capítulo 3. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Crisálida é uma forma de vida da borboleta. Metaforicamente seria coisa latente, vida latente. O cristal é um tipo de sólido em que os seus átomos, moléculas ou íons se repetem a partir de uma estrutura geométrica. É um mineral, é uma substância sólida. André vai dizer que um rudimento de consciência, uma consciência latente que existe no cristal, que existe no reino mineral, aí está em processo liberatório. Na Revista Espírita, de 1867, Kardec coloca uma carta de um médico da época que gostava de estudar esse tema. Parece que nós estamos lendo hoje o texto de Emmanuel ou de André Luiz. Olha o que esse médico escreveu, que Kardec publicou. Creio que o espírito do homem, antes de se encarnar na humanidade, sobe todos os degraus da escala e passa pelo mineral, a planta e o animal, e na maior parte dos tipos de cada espécie, onde preludia para seu completo desenvolvimento como ser humano. É curioso porque essa é uma discussão. Não é óbvio que a gente tenha que estagiar em todas as espécies existentes. Hoje são cerca de 30 milhões. Esses 30 milhões representam 1% de todas as espécies que existiram. Imaginar que o princípio inteligente tem a obrigação de estagiar em todo mundo é algo que foge um pouco à lógica. Talvez espécies cuja característica se identifica.
talvez se estagiou entre os gatinhos, não tenha precisado viver entre os cães. É apenas algumas hipóteses que nós vamos colocando aqui. E Kardec não assumia essa questão de uma forma frontal. Mas olha só o que os Espíritos disseram no item 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. O arcanjo, que também começou pelo átomo. Aqui é uma coincidência. Nós espíritos gostamos muito de coincidência. Às vezes não é nada disso, mas a gente gosta. Por que Kardec, os espíritos, se referiram a átomo primitivo? Bom, pelo que me consta, todos os átomos são igualmente velhos. Todos surgiram quando o Big Bang. Não há átomo mais novo, átomo mais velho. Átomo primitivo. Será que ele se referia ao hidrogênio, que é o de menor número atômico? Um próton. Curiosamente, em 1920, um físico belga, que era padre, de nome Georges Lemaitre, que foi o primeiro a falar em Big Bang, quando apresentou as suas ideias, ele disse assim: tudo que existe estava concentrado em um só ponto, que eu vou denominar de átomo primitivo. Átomo primitivo foi o nome que Lemaitre deu a esse ponto onde tudo teria começado. Provavelmente coincidência, mas a gente não sabe. A segunda evidência que nós temos para afirmar a presença do princípio inteligente entre os minerais é de ordem racional. Vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui a forma de vida mais simples do planeta, é uma bactéria. As bactérias são seres vivos mais simples que existem. Os vírus não são considerados seres vivos. A bactéria é tão simples que ela não tem núcleo. Tem uma membrana, um citoplasma e uma fita de DNA onde estão os seus genes. Se essa é a forma de vida mais simples que existe, o princípio inteligente tem que ter começado por aqui. Será que isso aqui é simples? Essa membrana possui milhares de canais que selecionam o que entra e sai da célula. Canais que são sensíveis à corrente elétrica e que se abrem e se fecham numa especificidade estonteante. Essa fita única de DNA tem em torno 5.000 genes. Na bactéria, um gene é igual a uma proteína. Ela tem em torno de 5.000 proteínas diferentes. Isso aqui é simples. Dá para imaginar o princípio inteligente começando por aqui? Bom, mas não tem nenhuma bactéria um pouquinho mais simples? Tem uma bactéria 100 vezes menor do que essa. Chama-se micoplasma. É uma bactéria tão pequena que ela vive só dentro de outras células. Temos aqui um esquemazinho de um micoplasma. Ele é simples? Bom, o micoplasma tem em torno de 500 genes. E deve ter também 500 proteínas diferentes. Isso é simples. Dá para imaginar começar com vida por isso aí. Bom, mas vamos dizer que a ciência virou a mesa e passou a considerar os vírus como seres vivos. Bom, então, os vírus serão os seres simples, mais simples da criação. Temos aqui uma imagem estilizada de um vírus. Um vírus tem em torno de 60, 70, 80 genes. Algumas dezenas de proteínas. Um gene tem em média 10.000 subunidades, chamadas de nucleotídeos. Dá para dizer que isso aqui é simples? Na verdade, mesmo, se o princípio inteligente não começou pelo mineral, não começou pelo lugar nenhum. Porque não dá para imaginar que um ser simples e ignorante pudesse começar a sua história por uma criatura dessa.
Já adquirimos então a capacidade de atrair, unir, aglutinar. Espera-nos agora a sensação. A sensação aqui é ainda do ponto de vista físico-químico. É a capacidade do ser registrar o que existe fora dele e estabelecer uma resposta específica a essa realidade. Nós fomos desenvolvendo as várias facetas da sensação em nossas experiências pelo reino vegetal. Cuidado aqui. Quando os espíritos falaram em reino vegetal à época, só existiam dois reinos de seres vivos. Ou o bichinho era vegetal ou era animal. Hoje a coisa se diversificou. Hoje se fala em outros reinos. O reino vegetal tem o reino das bactérias, o reino dos fungos, o reino das algas e dos protozoários, chamados protistas. Só que aqui, quando se fala em vegetal, nós temos que incluir nesse balaio todas essas formas de vida, passando pelas bactérias, os protozoários, algas, fungos, até chegar às plantas. Acredita-se que isso começou há mais ou menos 3 bilhões de anos, as primeiras formas de vida, e aqui então nós iniciamos a nossa evolução biológica. Já havíamos feito a evolução química, começando nas estrelas vermelhas, depois talvez no espaço interestelar, talvez na própria Terra, mas a evolução biológica nós começamos mais ou menos nessa época. Olha só o que diz André Luiz a respeito da nossa viagem pelos vegetais. É assim que o tacto nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas. Tudo isso é sensação, que o princípio inteligente foi elaborando nos protozoários, nas plantas, nas algas. Após então termos adquirido a capacidade de atrair, 2, a capacidade de registrar o meio e responder ao meio, nós chegamos então a uma fase extraordinária nessa nossa viagem didática, que é a conquista do instinto do reino animal. O que é que a gente chama de instinto? Instinto, minha gente, são reações prontas, pré-programadas, que já nascem com o ser. São respostas pré-formadas. Se o João de Marco constrói a sua casinha, se aves migratórias voam sempre para a mesma região, nas mesmas épocas do ano, se os castores colocados nos açudes constroem os seus diques, fazem isso por instinto. Nunca ninguém viu um João de Barco fazendo um puxadinho para a filha que vai se casar. O puxadinho pressupõe criatividade, instrução, aprendizado. Nós então fomos desenvolvendo o instinto em nossas experiências pelos reinos animais. Se eu agora consigo conversar com vocês aqui, sem preocupar-me com o funcionamento do meu coração, com a dilatação da pupila, com a dilatação dos brônquios, se eu consigo falar sem preocupar-me com a produção de sucos, enzimas e hormônios que o meu corpo está produzindo, eu só consigo fazer isso, porque tudo isso são instintos que eu fui elaborando nas minhas vivências no reino animal. A coisa começou há mais ou menos 670 milhões em animais aquáticos, estrelas do mar, anêmonas do mar, água viva. Posteriormente, a 360 milhões viemos para a Terra, fomos anfíbios, depois répteis. Os mamíferos só surgiram a 200 milhões e a 80 milhões os primeiros primatas. Quando nós examinamos os instintos, surge um tema que é sempre oportuno: a origem da perversidade. A filosofia tenta entender de onde o homem traz tanta perversidade. Qual a origem da maldade, da violência, da agressividade, da covardia, que se manifesta das mais diferentes modalidades?
Alguns pensadores, como Jean-Jacques Rousseau, diziam que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Isso é uma grande tolice. O homem traz em si a perversidade como resíduos psicológicos, impulsos adquiridos na fase de estabelecimento dos instintos. Porque o instinto, por sua própria natureza, é egocentrado, é voltado à sobrevivência do próprio indivíduo. O que importa é a sua manutenção, o que conta é a sua reprodução. Então, todo instinto, pela sua própria natureza, traz implícito em si o conceito de superioridade e de interesse pessoal exacerbado. Isso nos foi necessário na fase de construção do instinto. Naquele período não tinha a conotação de mal, porque era instintivo, biológico, sem conceito de certo e errado. Mas a manutenção desses impulsos, após a conquista da razão, configura o que nós chamamos mal, erro, perversidade humana. Olhem só o que Kardec disse na Gênese: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. Todos os defeitos humanos, ou quase todos, podem ser identificados em espécies animais. Se nós examinarmos apenas os antropóides, os grandes primatas, que mais próximos de nós evolutivamente, o orangotango, o gorila, os chimpanzés e os bonobos, nós vamos ver tudo aquilo que nós hoje chamamos de mal presente neles, sem essa combinação. Aí a gente entende aquela questão do livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: mas o espírito precisa passar pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos responderam: pela fieira do mal não, da ignorância sim. Porque não se pode considerar mal o que os animais fazem para se defender. É ignorância, é involução, é atraso e vai desaparecer com o tempo. Os orangotangos, por exemplo, são primatas asiáticos, são extremamente intolerantes uns com os outros. Raramente se unem para qualquer coisa. São de um mau humor a toda prova. Se encontram, tentam desviar porque não querem pau. Mas quando tem que disputar um habitat, um local, um alimento, travam lutas altamente violentas. Primatólogos que estudam orangotangos registram com frequência animais sem pedaços de orelha, com dedos fraturados, sem dentes, nas lutas que eles desenvolvem uns com os outros. Existe uma subespécie de orangotango chamada de subadulto. Ele é adulto, mas é pequenininho, parece um adolescente. E como ele é muito pequenininho e sem graça, as fêmeas não dão a mínima para ele. Mas ele precisa se reproduzir e se reproduz, porque senão estaria extinto. E qual a estratégia que os orangotangos subadultos usam na sua reprodução? O estudo. Eles ficam sorrateiramente de longe observando quando o macho se afasta em busca de alimento. Eles então se aproximam e conseguem com a fêmea à força aquilo que ela não lhes dá, pela própria biologia, pelo próprio instinto da espécie. Um primatólogo que observou cruzamentos entre orangotangos subadultos verificou que de 198 cruzamentos, 88% deles foram por estudo. Se deixarmos os orangotangos e formos examinar os gorilas, que tinham um mito de bondade, não tem nada disso, são altamente agressivos. Vivem em grupos de 8, 9, 10, onde geralmente há um macho adulto ou 2 fêmeas e as suas crias. São muito agressivos uns com os outros. E há uma estratégia que o macho usa para capturar a fêmea do outro. A estratégia é assassinar o filhote dela. Porque na sua cabeça, ou nos seus genes, se ele consegue matar o filhotinho dela,
ela se revolta não com ele, mas com o pai do bichinho, que ele não foi capaz de defender o próprio filho. E abandonam e vai seguindo aquele que foi o agressor. Segue o rival que matou o próprio filho. É uma estratégia. Infanticídio. Os chimpanzés, com aquele sorriso simpático, são bichos terríveis, cínicos e hipócritas, ardilosos e de uma perversidade impressionante. Quando encontram um chimpanzé de uma outra tribo, eles vivem em grupos de mais ou menos 30 indivíduos. Quando encontram um chimpanzé sozinho, eles o atacam e é morto a dentadas e pauladas e devorado vivo. Porque os chimpanzés, ao contrário do que se acreditava, são canibais. Gostam de uma carninha. Só não comem a carninha quando não tem. Outra coisa, extremamente políticos. Sabem fazer a arte da má política. Quando morre o alfa do grupo, 3 ou 4 se candidatam para ser o novo substituto. E dizem os primatólogos que eles sobem nas árvores e começam a gesticular, jogando bananas para os inimigos. Dizem que esse ato nunca mais será repetido depois da eleição. Se formos estudar os bonobos é um chimpanzé chamado chimpanzé hippie, porque ele não é nem um pouco agressivo, eles não brigam, resolvem tudo no sexo. São chamados chimpanzé hippies, fazem sexo o dia inteiro, 40, 50 vezes por dia. Todo tipo de sexo que se pode imaginar. Macho com fêmea, fêmea com fêmea, macho com macho, adulto com adolescente. A gente começa a entender de onde vêm os nossos problemas. Os nossos problemas não foram escolhas nossas no meio do caminho. Os nossos problemas são ranços que nós trazemos dessas experiências, que à época não tinham conotação moral, mas hoje tem. Hoje tem. Hoje nós sabemos o que é certo e errado, mas trazemos o instinto do mal ainda muito forte em nós. Olha o que diz Allan Kardec na Gênesis. O que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade da criança torna-se defeito do mal. Mas se nós já entendemos de onde vem o mal, aí vem uma questão muito mais complexa. E o bem? De onde vem? Porque o bem existe. É indiscutível que o bem existe. Já se viu indivíduos atravessando uma ponte se atirarem para socorrer alguém que se afogava sem conhecer essa pessoa. O bem é uma realidade. O bem é algo evidenciado. Charles Darwin dizia que a origem do bem é um grande obstáculo à sua vida. Porque o bem não é lógico. O lógico é o mal. Não é a luta pela vida. Não é a sobrevivência do mais apto. Se eu faço bem para você, eu estou armando você de recursos para lá na frente me vencer. O lógico é o quê? Deixa morrer. Deixa sofrer. Isso é a lei da luta pela vida. Darwin dizia isso. Ele não sabia explicar a origem do bem. Mas nós vamos aprender com os nossos estudos que o bem também é um resíduo psicológico das nossas experiências no reino animal. Existem instintos em nós que foram elaborados também pelos animais, que nos levam em busca da fraternidade, da generosidade e da consciência. Esse autor, é o neurocientista do MIT, Steven Pinker, uma grande figura, nesse livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, escreveu o seguinte: a natureza humana abriga motivos que nos impelem para a violência, como a predação, a dominação e a vingança. Mas também há outros que nos impulsionam para a paz, como a compaixão, a equidade, o autocontrole e a ação. Os biólogos contemporâneos admitem que existem sim instintos que nos levam ao bem.
Ou seja, a natureza humana traz instintos também para as coisas boas. E onde que nós vamos adquirir esses instintos para o bem, né, gente? Olha só o que diz André Luiz. O instinto de solidariedade prefigura o amor puro. Esse instinto que André Luiz chama de solidariedade, nós vamos adquirir também entre os animais. Começando talvez lá entre os insetos sociais, as abelhas, os cupins, as formigas, onde um cede em função do grupo, onde cada um se submete àquela hierarquia pelo bem coletivo. Ali a renúncia, o espírito de altruísmo, de solidariedade está presente, de uma forma de instinto. Mais tarde, entre os mamíferos, a fêmea que daria a vida pela cria, que sacrifica tudo para aleitá-lo, para protegê-lo, está desenvolvendo um instinto de solidariedade. É o princípio inteligente vivendo ali, captando esse instinto. Posteriormente, entre os animais carnívoros, os lobos, as leoas, que se organizam para a caça, onde cada um tem um ponto, uma estratégia, cada um participa, renunciando e colocando em risco a própria integridade, para que se dê a contento aquele objetivo. Nós temos ali esse instinto de solidariedade, que está presente principalmente nos primatas. Os chimpanzés, no ato de se coçar, de catar piolho do outro, que eles chamam de grooming, e que estará presente de uma forma mais importante no homem pré-histórico. Quando nós vivíamos em turmas de mais ou menos 30 pessoas, e a nossa sobrevivência era a sobrevivência do grupo, nós precisaríamos renunciar, ceder, porque jamais alguém conseguiria naquela época viver sozinho. Então o indivíduo cedendo em prol do grupo estava vivenciando isso que André Luiz chama de instinto de solidariedade. Olhem só, em O Livro dos Espíritos, o que a gente lê: dizei que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está o princípio do perfume, no germe da flor, que ainda não desabrochou. E aí fica claro para a gente o grande dilema da filosofia, o bem ou o mal. Nós somos seres maus, que estamos agora procurando o bem? Ou somos seres bons, inocentes, que fomos corrompidos pela sociedade? Nenhuma, nem outra coisa. Nós trazemos em nós experiências, vivências em ambas as condições. Vivenciamos esses instintos do reino animal e temos em nós estruturado essa realidade. A partir do momento que nós adquirimos a capacidade de entender as nossas escolhas, são escolhas que vão nos impulsionar de um lado ou para o outro. Aí, minha gente, nós entendemos uma questão do Livro dos Espíritos que eu nunca consegui compreender. A 620. Quando Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos disseram assim: na consciência do homem. Ora, mas como é que a lei de Deus foi colocada lá, na consciência do homem? Não veio de nascença, porque de nascença nós somos ignorantes, está dito lá, sem ciência do bem e do mal. Se nós trazemos as leis de Deus na nossa consciência, quem colocou elas lá? Em que momento da nossa evolução? Elas foram sendo colocadas pela própria evolução, nas nossas vivências, absorvendo o instinto do bem, através dos diferentes animais. Visto isso, podemos partir aqui ainda Kardec, concluindo a questão do bem e do mal. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Então, nas vivências pelos animais, nós somos conhecendo instintos de destruição e instintos de conservação. Finalmente chegamos no estágio em que estamos agora. Adquirimos a atração dos minerais, a sensação dos vegetais, elaboramos o instinto nos animais, agora sim conquistamos a razão. Esse termo razão não é um termo técnico, a gente não vê esse termo nas ciências psíquicas nem da biologia.
mas os espíritos usam. Kardec, quando fala em razão, ele se refere a isso aqui, a consciência de si mesmo. O indivíduo saber que ele existe, que ele tem uma individualidade distinta da outra. A consciência do nosso futuro. Sabemos que temos algo além, isso não existe entre os animais. A distinção entre o bem e o mal, também não há entre os animais o conceito de certo e errado. E a responsabilidade dos nossos atos. Kardec diz que nos animais não há expiação. O sofrimento dos animais é um sofrimento evolutivo, vem de fora para dentro. Não há expiação. Por quê? Porque eles não têm conhecimento entre o bem e o mal. Portanto, não há lei de causa e efeito regendo a existência animal. Isso tudo começa aqui, quando nós adquirimos a razão. E quando isso se deu, minha gente? Aqui há coisas muito interessantes para a gente entender. Há duas datas vinculadas à conquista da razão pelo homem. A primeira data é 200 mil anos, a segunda 50 mil anos. Por quê? Há 200 mil anos, o homem estava pronto, com o cérebro tal qual nós o possuímos hoje. Mais ou menos 1,4 kg. Há 200 mil anos, surgia o Homo sapiens, a nossa espécie. Nós vivíamos já há 200 mil anos, inclusive do ponto de vista físico. Se nós conseguíssemos pegar um Homo sapiens de 200 mil anos, colocasse um jalequinho branco, um estetoscópio no pescoço, e o colocasse para andar ali na galeria do Pan Marechal, todo mundo ia dizer: bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Se pegássemos essa figura, colocássemos no terno e levássemos para um escritório de advocacia, não ia falar: boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Até que ele abrisse a boca. Até que ele abrisse a boca. Porque se ele abrisse a boca, nós íamos ver que a coisa era muito diferente. Porque embora esse homem, esse cérebro estivesse pronto há 200 mil, só há 50 mil, bem depois, há evidência de uma inteligência como a nossa, da linguagem articulada, de uma cultura criada pelo homem. Todos os antropólogos hoje são unânimes em afirmar: nós, como seres culturais, inteligentes, éticos, começamos aqui há 50 mil anos. Mas por que demorou tanto? Por que isso não aconteceu antes? Se o cérebro estava pronto há 200 mil, por que levou tanto tempo para que esse cérebro pudesse fabricar cultura, arte, música, enterrar os mortos? A ciência se cala. A ciência não sabe dizer. O que ela sabe dizer é que nessa época, há 50 mil anos, começou o que nós podemos chamar de evolução intelectual. Houve um Big Bang cultural. Houve um boom intelecto-moral. Mas nós sabemos que alguma coisa de extraordinário aconteceu na pré-história. E provavelmente nessa época. Olha o que diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual o enxerto revitalizado. Todos os nossos estudos têm mostrado, têm caminhado para essa ideia, de que um grande passo cultural na Terra, de que aquilo que fez que o homem efetivamente se tornasse homem, um homem com um cérebro pronto, mas ainda sem cultura, sem inteligência, sem moralidade, foi a chegada no planeta dessa massa de espíritos que Kardec denominou de raça velha. Há evidências muito interessantes de que houve esse Big Bang, de que alguma coisa surgiu de repente. Olhem só o que escreveu o professor Geoffrey Klein nesse livro que é best-seller, Uma Breve História do Mundo. Há cerca de 60 mil anos surgiram sinais de um despertar da humanidade. Há muita controvérsia sobre quem teria provocado essa explosão. Provavelmente, as mudanças estiveram a cargo de um novo grupo humano que surgiu na África e depois migrou para a Ásia e a Europa. De repente, então, no estalar de dedos geológico,
os antropólogos começaram a identificar uma série de coisas que não existiam antes. Por exemplo, a utilização de osso, marfim ou concha para produzir artefatos, esculturas de animais e pinturas de teto de cavernas. Até essa época, a única coisa que eles faziam era mexer com pedra. Tudo era de pedra, colher de pedra, pala de pedra, vaso de pedra, pedra. De repente, surgiram coisas altamente sofisticadas. Nessa mesma época surgiu o ritual de sepultamento dos mortos, que não eram enterrados. Uma preocupação com o respeito pelos mortos. Surgiram então recipientes para transportar água, roupas costuradas, casas sólidas e bem aquecidas, e instrumentos musicais surgiram nesse período. E tudo indica que foi nesse período também que surgiu a linguagem humana. O homem começou a falar. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui, minha gente, foi nessa época, há 50 mil anos. Não há nada nem parecido com isso antes de 50 mil anos. E apareceu de repente. Notem aqui um instrumento, assim mesmo, uma machadinha, mostrando que algo é elaborado, que há um psiquismo, há uma abstração para fazer. Olha essa escultura estilizada de uma mulher. Olha esse desenho que foi encontrado em cavernas na Espanha e na França. Olha os detalhes. Isso aqui tem 50 mil anos. E surgiu assim, de repente. Porque nada havia parecido com isso antes dessa época. Como é que pode, de repente, essas coisas surgirem? Talvez o maior antropólogo vivo dos Estados Unidos, Richard Clay, escreveu um livro só para estudar isso, Despertar da Cultura. E ele diz assim: o que propiciou essa revolução? Infelizmente, não há uma resposta comum. A nossa hipótese é que, nessa época, chegaram na Terra esses espíritos altamente intelectualizados. Kardec já faz referência à raça adâmica na Revista Espírita em 1862. Uma dessas emigrações de espíritos se deu em algum momento da pré-história da Terra e foi simbolizada na alegoria de Adão e na queda do paraíso. Por isso ficou conhecido como a raça adâmica. Em A Gênese, Kardec volta ao tema e diz assim: raça mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância intelectual. As crises vieram, que não se dá com as raças primitivas, como sapiens que já estavam aqui. Nós acreditamos então, segundo informações principalmente de Emanuel e André Luiz, que a chegada dos capelinos foi responsável pela transformação do que nós somos hoje. Toda a cultura humana foi impulsionada por esses espíritos altamente intelectualizados, mas ainda muito ligados à questão da perversidade. A revolução cultural que se deu no Paleolítico Superior, tudo isso que a gente falou. A fixação de caracteres biológicos humanos, ainda alguma coisa que faltava adequar nos genes para chegarmos onde chegamos, foi a presença dos capelinos. Com eles provavelmente surgiu a fala humana. A origem da religião, bem tempo depois, diz Emanuel, foram eles os primeiros a dar os primeiros passos na religião. E também foram eles, segundo Emanuel e André Luiz, responsáveis bem depois pelo aparecimento da esquerda. Ou seja, se nós não tivéssemos recebido essa fala de espíritos, acreditamos, estaríamos ainda na idade da serpente. E finalmente, para a gente concluir, sem dar para comentar, o anjo, a divindade, o que nos aguarda daqui para frente. Até então, nós somos muito mais levados pela força da evolução. André Luiz chama de evolução inconsciente, que vem de fora. Agora, com a consciência pronta, elaborada, nós temos que começar a evolução que vem de dentro. A evolução que André Luiz chama de consciente, a partir da nossa vontade, do nosso desejo. Em O Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece, ele não pode compreender. O espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido,
é necessário que o faça para chegar ao alto da escada. Então, o nosso caminho agora da razão para a angelitude é a expansão da nossa consciência, esse desenvolvimento da inteligência e do sentimento. É o que nós tínhamos preparado para vocês. Estamos aí às ordens para o bate-papo. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente vai fazer a dinâmica de levantar o dedinho, na medida do possível, a gente seguir a ordem e para que o cara possa responder. Tá certo? Então, nós vamos dar início a essa parte e pedindo para que alguém, caso tenha alguma dúvida, eu acho que ninguém deve ter tido dúvida nenhuma, né? Foi tão bem explanado. Mas caso, já temos lá atrás. Vai ter que o telefone lá? Vai dar É o seguinte, a gente imaginando que o princípio inteligente ele foi criado junto com a expansão do atual universo, 14 bilhões de anos aproximadamente. E a gente evoluiu passo a passo, conforme você falou aí. A gente até consegue imaginar espíritos criados e desenvolvidos junto com a gente no planeta Terra, no estágio da razão, que uns tenham se adiantado nesse processo evolutivo, outros não, devido ao seu próprio estudo. E a gente consegue entender também, por exemplo, nas raças adâmicas, espíritos que vieram de outro sistema, ainda dentro da Via Láctea, e que mais evoluídos que a gente, mas de forma relativa. Quando a gente vê evolução em dois mundos, se falar de espíritos que ajudam na cocriação em um plano maior do universo, depois a caminho da luz, que fala de espíritos há 5 bilhões de anos, tal qual Jesus e outros, ajudaram no estabelecimento físico do planeta, as leis da física, da atmosfera, depois da evolução biológica desse princípio inteligente, a gente percebe uma diferença muito grande nesse período de tempo evolutivo. Você pode ver esses espíritos como Jesus, por exemplo, da mesma idade, do princípio inteligente da nossa idade, ou sei lá, um outro universo, o que a gente pode imaginar? Esse assunto foi discutido por nós, e a nossa conclusão é que Jesus e esses espíritos superiores não vivenciaram a sua evolução nesse universo. Eles vivenciaram a sua evolução em outros universos pretéritos. Porque quando da formação do sistema solar, 5 bilhões de anos, Jesus já era espírito. Já era espírito. Jesus convocou uma pleia de espíritos das mais diferentes áreas, geólogos, físicos, químicos, biólogos, geneticistas, espíritos com especialidades diversas, para vir para a Terra, trabalhar nesse planeta. De onde esses espíritos vieram? De experiências em universos prévios. Nós acreditamos. Kardec fala isso na Gênesis. Muito antes da formação da Terra já existiam anjos e puros espíritos. Não viveram as suas experiências em universos prévios e adquiriram condição evolutiva de já não mais necessitarem da encarnação para prosseguir a sua evolução. E viriam aqui na condição de missionários, mas ainda prosseguindo em seu desenvolvimento. Então esses espíritos vieram trabalhar na Terra para ajudar o desenvolvimento de uma nova pleia de princípios espirituais. Igualmente eles continuavam o seu processo evolutivo. Porque aqui haviam experiências a serem realizadas, tentativas, erros e acertos. Então nós acreditamos que esses espíritos eram prévios ao atual Big Bang. Reforça o Big Bang. Que reforça o Big Bang. Que reforça a ideia do Big Bang. Ricardo, não sei se você já leu Estrela de Luz, não me lembro o autor agora. E nesse livro tem um capítulo que fala da vida, fala de um outro sistema, o livro começa na passagem de Jesus pela Terra, e ele vai para um outro plano, e esse livro continua contando a história lá. Então fala de animais, mas não como nós nos vemos aqui. Ele cita o termo usado em animais, que servem de auxílio para as pessoas com trabalhos, mais trabalhos braçais, não intelectuais, e fala que nesse local, não lembro agora o nome do sistema,
que não, uns animais não se alimentam dos outros, como as pessoas que estão também não se alimentam, né, de animais. E eu lembrei também quando o Xavier coloca lá que a gente dá para os animais, que são a nossa bondade, como a dele, que os espíritos superiores, angelicais, estão na bondade deles estando conosco. Eu perguntei assim, você tem algum conhecimento sobre essa questão desses animais que tem uma evolução? Isso está no livro dos Espíritos, né? Até comentou que em mundos superiores, os animais também são de uma consciência, de uma elaboração maior. A gente sabe, isso é um princípio espírita, que há vida biológica em vários mundos do universo. Então há planetas habitados, os diferentes sistemas estelares. E é possível que num desses planetas os animais tenham, pelas próprias características do planeta, adquirido uma condição um pouco superior à nossa. Isso é uma coisa que é lógico. A gente não tem muita informação, né, fiel sobre isso, mas é racional, é uma coisa admissível. Cara, boa noite. Até dentro dessa questão, dentro do pensamento que existem mundos primitivos, a partir daí eles vão evoluindo. Se o ser ele passa do reino mineral até chegar no homem, imaginando e comparando o mundo de provas e expiação com o mundo superior, lá também existiram esses reinos. O processo se dá completamente nesse reino, ou o espírito começa, por exemplo, num mundo primitivo e faz a trajetória do mineral até lá em cima, retorna para o primitivo no reino vegetal até o superior, e a mesma coisa no reino animal até o superior, até retornar para o homem, ou isso é possível ser feito em um único tipo de planeta. Se assim for, aqueles que têm esse processo evolutivo no mundo superior não estariam mais vantagens do que alguém que faz o processo evolutivo no mundo primitivo? Alexandre, eu acho que está no conceito que Santo Agostinho dá de mundo primitivo. Santo Agostinho diz que mundo primitivo são aqueles onde a alma humana vive as suas primeiras experiências. Esse é o mundo primitivo, onde a alma vive as suas primeiras experiências. A Terra foi um mundo primitivo até a conquista da razão. A partir do momento que nós aprendemos o certo e o errado, começamos a errar e a responder. Mundo de expiação e prova. O que caracteriza o mundo de expiação e prova é a consciência do certo e errado. Então a gente pode imaginar que a Terra foi um mundo primitivo até 200 mil anos ou 50 mil anos. A partir daí nós nos tornamos mundos de expiação e prova, onde não há experiência mais de princípios inteligentes nascentes. A característica do mundo já é outra. As primeiras experiências se dão nos mundos primitivos. Percebe? Então os mundos superiores não são mundos para as primeiras experiências da alma humana. São mundos de elaboração daqui para frente, para prosseguir. Percebe? Atrás. O princípio inteligente ele afirma que ele passou pelo reino mineral. Mas, por exemplo, no reino vegetal, no reino animal, há um desencarne desse princípio que ele sai e volta. No reino mineral, qual é os poderes? Não temos a menor ideia. A menor ideia. Talvez até a gente possa imaginar alguma coisa numa estrela vermelha. Você tem lá um átomo de hidrogênio, né, professor? Se funde a um outro, dá o hélio, aí vem o hélio, se funde com mais um, dá o lítio. Olha o princípio inteligente aí, migrando do hidrogênio do hélio para o lítio, do lítio para o bório, depois carbono. Há uma transmigração, que não precisa ser obrigatoriamente na dimensão espiritual. Há um processo de transmigração. Depois esses átomos se unem formando uma molécula simples, ao princípio inteligente, que estava vivenciando experiências no hidrogênio e no oxigênio, agora já está na água. Percebe? São ideias que a gente tem, mas o processo de desencarnar e reencarnar no mineral não faz sentido, né? Mais alguma? Gente. No
nós somos um pé orangotano, né? Nós somos o macaco mais forte nesse crescimento. A alma já veio adulta ou teve uma evolução infantil? A encarnação nossa, do orangotano, foi a mais próxima do nosso crescimento. O espírito, a alma. Não, foi bem distante, né? Sim, mas ele veio como adulto, foi um adulto nesse crescimento, ou já veio na infância? Não, veio na célula ovo, né? Nós éramos princípios inteligentes, sem consciência de nós mesmos. Processo de ligação na célula ovo, né? E vai desenvolvendo. Bom, mas mais próximo ao orangotano, né? Então, essa evolução nossa desenvolvendo. Eu acho que a gente vai até escolher qual desses aí que a gente acha que é. Alguns vão achar que foram os bonobos. Outros gostam de uma política, certamente foram os chimpanzés. Os mal-humorados, você está pensando no filho adolescente, né? Os mal-humorados estão procurando Thanos. Você pode escolher, não sei. Então, passamos um pouquinho cada um, não dá para saber, né? Ricardo, vamos fazer uma pergunta. Uma dúvida assim, bem recorrente. Você falou no início que, quando você fez a distinção da evolução, que seria a evolução do espírito. É isso? A evolução do princípio espiritual virando, né, passando até se transformar no espírito, com E maiúsculo, como Kardec colocou lá. Se a intenção dessa evolução, se essa evolução é para o espírito, por que essa evolução então não se dá só no plano espiritual? Qual a necessidade de ter essa evolução num plano material físico igual a gente tem? Isso é um princípio espírita, né? Isso está no livro dos Espíritos. A encarnação é necessária. Infelizmente, né, gente? Porque cá entre nós é uma abacaxi. A gente já chega desmemoriado. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu vivi? A gente chega desmemoriado. Nos dão um cérebro que castra as nossas percepções espirituais. Um cérebro só permite que a gente ouça o que vai de 20 a 20 mil Hz. Qualquer cachorrinho escuta melhor que a gente. Baleias e elefantes escutam melhor que a gente. Um cérebro só permite que a gente registre ondas eletromagnéticas que vão de 400 a 700 nanômetros, que é o perfil da luz visível. Qualquer radinho de pilha registra ondas eletromagnéticas que nós não registramos. Não dá bem falar que o cérebro é um órgão extraordinário. É coisa nenhuma. O cérebro é uma prisão sem grades. Então a gente encarna, desmemoriado, um órgão que castra todas as nossas funções e dois agravantes. A gente ainda é obrigado a conviver uns com os outros. E o segundo, fica velho. Vai pegar uma coisa do chão, dá um jeito na boca. Vai pegar um copo de cuba xícara. Meu pai uma vez pegou o sabonete e falou assim: já que você vai cair na minha mão, ele então, ó. Isso é a encarnação. Agora, é necessário. Só aqui nós vamos encontrar os elementos necessários ao desenvolvimento de certas habilidades. É claro que a evolução se dá também na dimensão espiritual. Se dá. André Luiz se reporta, por exemplo, a operações que foram feitas no corpo espiritual do homem infra-razão, preparando a laringe, porque a espécie humana é a única em que a laringe é mais baixa do que a faringe. Isso cria uma ressonância do som que permite a palavra articular. Isso não existe nos animais. Nos animais a laringe está em cima. André Luiz fala da atuação de espíritos preparando os nossos corpos espirituais, trabalhando a anatomia da laringe, para que na reencarnação pudéssemos plasmar, através das mutações, das alterações gênicas ou da expressão dos genes, aquilo que nós precisávamos para ter uma laringe apropriada. Então, a evolução se dá lá também, mas aqui a gente encontra alguns detalhes que são fundamentais. Por exemplo, a inserção no ciclo de vida vital. Nascer, crescer, ter que aprender, casar, não é? Envelhecer, sofrer doenças físicas, isso não tem lá. Segunda coisa, a infância, que nos coloca mais acessíveis à modificação do nosso caráter. Não tem uma infância lá. O esquecimento do passado, que nos coloca pessoas em condição de acertar com desafetos. Se a gente estivesse viva na nossa memória as recordações do que nós fizemos ou nos fizeram, seria muito mais difícil. A luta pela vida, a própria necessidade
que se esforçar para poder viver, porque chega aqui não tem jeito, tem que dar tudo. Né? E uma característica também fundamental, a obrigação de conviver com pessoas diferentes. No mundo dos espíritos, a lei de sintonia é absoluta. Lá nós vivemos com as pessoas que são normais. Nos dão esse direito. Aqui é uma live. E a gente é obrigado a se tolerar um ao outro. Porque é nessa tolerância, convivendo na diversidade, que a gente encontra os elementos para a gente progredir. Então, geral, a resposta é: não é possível a evolução sem as experiências físicas, até determinado momento. Há um momento elaborado da consciência, já dotado de um senso de razão, em que essa encarnação vai se radiando com o tempo e no futuro vai ser até dispensada. Ricardo, e a encarnação também é necessária para dar alguns ajustes no perispírito? Bem lembrado, exatamente. Bem lembrado, isso mesmo. Tá? Eu gostaria de saber, a sua opinião sobre a questão da transformação do nosso mundo da Terra, de novas respirações para o mundo de iluminação. Se essa evolução se dará por nós mesmos, que estamos encarnando e nesse mundo, ou se o que a gente tem a dizer que estão vindo espíritos de outros planetas mais desenvolvidos, encarnando, agora para ajudar nessa evolução. Qual seria a sua ideia, a sua opinião, a teoria mais baixa? Sim. Isso ela está querendo saber sobre a transformação que a Terra vai sofrer, deixando de ser um mundo de expiação e prova para ser um mundo de regeneração. Isso é uma questão doutrinária, que está na Gênesis. O último capítulo da Gênesis, Kardec estuda esse processo de transformação. Os Espíritos disseram que Kardec enfatiza: o nosso planeta vai sofrer uma transformação, possivelmente no terceiro milênio. Essa transformação vai se dar da seguinte forma: aqueles espíritos recalcitrantes do mal serão deslocados para mundos inferiores para prosseguir sua evolução. E os espíritos desejosos de se identificar com o bem continuarão reencarnando na Terra. Essa é a ideia fundamental. Agora, isso vai se dar fatalmente? Não, porque não existe fatalidade para as coisas da vida moral. Isso está apresentado em isso. Essa é uma proposta, essa é uma ideia. Os espíritos contam com isso, mas isso vai se dar se nós fizermos a nossa parte. Então é necessário, para que a Terra se transforme, que haja um empenho das pessoas realistas. Se esse empenho acontecer, então o projeto traçado pela espiritualidade deverá se realizar no terceiro milênio. Eu imagino, e se não der, vai para o quarto. Se não der, vai para o quinto. Hoje, uma coisa que nós não podemos ter é pressa. Vocês sabem quanto tempo nós ficamos vivendo na bactéria? 2 bilhões de anos. Só na bactéria. Divide, vai para lá, não. Só na bactéria. Nós, princípios de inteligência. Vocês sabem quanto tempo nós ficamos nas savanas africanas construindo pedra, fazendo tudo de pedra? De 2,5 milhões, quando surgiu o primeiro do gênero Homo, até 50 mil anos. Quase 2,5 milhões de anos. Nós ficamos lá, trabalhando com cérebro, 600 gramas, 900 gramas. E tem gente que ainda tem pressa, fica correndo para atravessar a rua, atravessa o sinal vermelho, fica pensando: meu Deus, olha a sua história. Pressa para ir aonde? Pressa para fazer o quê? 2 bilhões na bactéria, 2,5 milhões nas savanas fazendo instrumento de pedra. Não tem pressa. Se não der para ser no terceiro, será no quarto ou no quinto. Vamos chegar lá, porque a fatalidade é o quê? À medida que os espíritos evoluíram, o mal também evolui. Como os espíritos encaram a ameaça de guerras nucleares, de bombas atômicas, pode dizimar uma população inteira, causar mutações das pessoas e até muitos elementos? Letícia, isso já aconteceu 5 vezes.
Grandes catástrofes que dizimaram mais da metade da população já aconteceram 5 vezes. E a vida se reergueu. E nós chegamos aonde chegamos. Então, se vier a acontecer, nós vamos sofrer. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Se destrói a matéria, retarda o nosso progresso, mas nós vamos sobreviver. A evolução é 2. A gente lamenta, né? Isso vai gerar transtorno, sofrimento, culpabilidade, retardar o progresso, mas nós vamos sobreviver. Né? Eu acredito, Ricardo, que na própria Gênesis fica muito patente quando o Kardec fala que o planeta Terra ainda se movimenta muito. Isso aí a geologia também explica. Né? O planeta Terra ainda não está formado na sua estrutura material, que a gente possa dizer, não, podemos ficar uma casinha aqui porque nunca aqui vai ter terremoto. Ou podemos fazer determinada coisa. Agora, com relação à transição planetária, não sei se poderíamos seguir por esse caminho. Eu acredito que Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, ele dá algumas pistas bem lá atrás, quando ele fala de algumas crianças que já nasciam com certas habilidades, mas que morriam cedo. Ele conta a história de um garoto chamado Heinrich Heineken, que, se não me engano, aos 3 anos já tocava piano e falava. Tocava piano, falava e também entendia outras línguas. E hoje, se a gente observar as criancinhas de hoje, muitas delas, muito novinhas, já vêm com uma habilidade muito grande e com um senso moral muito grande. Eu acredito que a questão de transição planetária, como muitos acham que vai acontecer, vai aparecer um Noé, vai ter uma arca, o planeta vai explodir, vai pegar fogo, Deus vai eliminar o planeta. Eu acho que essa transição é justamente isso. Espíritos que estão encarnados, talvez, no último momento, tentando, através da misericórdia de Deus, para que eles possam se reabilitar, mas ainda muito calcados no mal, não conseguem, retirados. Eu tenho um amigo que é médico, um amigo meu médico, ele contou a respeito de um evento que passou na televisão, um garoto que assaltou o mesmo posto de gasolina 17 vezes, foi em São Paulo. Com 17 anos, assaltou o posto 17 vezes. Na última vez que ele foi assaltar, na 18ª, ele pediu um fardo ao atendente de bebida, de cerveja e tudo mais. Quando o cara foi botar a mão na porta, ele caiu. Segundo o atendimento, ele teria tido um infarto. Mas esse amigo meu, que é médico, falou assim, não, a alma dele foi retirada, porque ele está o mal está tão entronizado que ele não consegue mais, não teria jeito mais nessa vida, então ele foi poupado de infortúnios para adiante. Então acredito que, até uma pergunta, seria possível que espíritos mais bem aprimorados já estivessem encarnando por esses tempos agora para fazer com que o nosso planeta de fato possa rumar direto para a regeneração? As migrações entre os planetas sempre existiram. Kardec abordou isso por muitos espíritos. A vida dos cabelinhos é a mais notável, a mais significativa. Mas migrações sempre existiram. Os mundos habitados são solidários entre eles. Então, é possível que agora estejam vindo também espíritos com essa finalidade. Ou vieram em outras épocas. Um processo aí de troca aí de vida. Isso que você falou das crianças, isso é algo evidente. Alguma coisa que há uma curva ascendente do ponto de vista intelecto, moral das crianças, inclusive em estatura. Nós somos mais altos do que éramos há 200 anos. As crianças estão aprendendo mais rápido. Isso é o próprio progresso cultural, inclusive, a própria cultura, o ensino, a alimentação, os cuidados de higiene, tudo isso vai contribuir para que isso se verifique. Agora, eu acho que é pertinente essa ideia de que espíritos estejam vindo para cá, porque sempre vieram. Quanto mais agora, nós estamos aproximando desse processo. Prioridade de evolução moral, até que ponto nós devemos nos preocupar com a evolução diferente. Jesus nos conseguir a evolução moral, Quando nós começamos a fazer esse livro aqui,
O livro diz assim, tem um colega meu, quando eu falei para ele que eu estava estudando evolução, ele falou assim, é melhor você distribuir cesta básica. Ia ser mais útil distribuir cesta básica do que estudando evolução. A gente sabe, a nossa prioridade é o desenvolvimento humano. Na introdução do nosso livro, a gente cita logo na introdução a questão 14 do Livro dos Espíritos. Kardec estudava a questão da divindade e foi fazendo uma série de perguntas aos espíritos sobre divindade. A impressão que a gente tem é que eles resolvem colocar um basta nisso. E eles então dão uma resposta para Kardec, de número 14, que é assim: os espíritos dizendo para Kardec, deixai, pois, de lado esses sistemas. Criação do universo, eu discutindo. Tens muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Escudai as vossas imperfeições, que vos será mais útil do que querer penetrar do que é impenetrar. Então, a nossa prioridade, enquanto espíritos encarnados, é o desenvolvimento moral. Mas não é o nosso único compromisso. Porque o progresso, ele se dá em vários níveis, em várias facetas. O progresso intelectual é igualmente. Note Kardec, sempre que Kardec fala em desenvolvimento espiritual, sempre, ele coloca o combate à imperfeição ao lado do esclarecimento. Sempre que Kardec fala em reforma íntima, ele coloca o desenvolvimento moral com o esclarecimento, o desenvolvimento da inteligência. E há uma questão que parece que foi essa que você fez. Bem mais para frente, a 898, Kardec perguntou assim: sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária deste mundo, será útil que nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às necessidades materiais? Essa foi a sua pergunta. Olha a resposta. Sem dúvida. Sem dúvida. Deve ser uma preocupação, sim. Primeiramente, isso nos põe em condições de auxiliar melhor os vossos irmãos. Conhecendo mais, nos esclarecendo mais, nós temos condição de vivenciar a própria moralidade de uma forma melhor. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Mais para frente ele diz assim: nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem para a cooperação. Então nós temos que ter preocupação, sim, com o desenvolvimento da inteligência. Esses temas são importantes. É claro, em locais apropriados, em momentos apropriados, com um público motivado que sabe que vai ser. Nós não podemos levar uma abordagem desse nível para uma plateia de pessoas que querem buscar uma consolação, que estão vendo isso pela primeira vez, tudo no momento adequado. Nesse particular, a gente já há muitos anos, quase todos os centros espíritas, tem trabalhado muito para motivar as pessoas a formarem grupos de estudo. Grupos de 15, 20, 25 pessoas, 5 pessoas, que decidam se reunir uma vez por semana para estudar uma obra, estudar um autor. E nós temos visto, nesses 30 anos de movimento espírita, o como o grupo transforma as pessoas. O grupo de estudo transforma. A reunião pública informa, dá notícia, mas é um estudo sistematizado, junto, lendo as boas obras, que faz com que a gente realmente mude a nossa cabeça. Né? O que o João Lemos dizia: só uma coisa é importante: mudar a própria cabeça. É um estudo sistematizado pelo Espírito, em todos os seus setores. A filosofia, a religião e a ciência é capaz de mudar a nossa cabeça. O grupo de estudo, minha gente, é algo extraordinário. A experiência que a gente tem de muitos anos, porque o grupo de estudo não nos dá apenas uma cultura espírita, nos dá uma cultura espírita, mas ele abre a nossa mente para uma cultura ampla dos diversos setores do conhecimento humano. Porque não é possível estudar espiritismo sem estudar física, química, biologia, vasculhar os livros de história, de geografia. Não é possível. Quando os indivíduos adquirem uma cultura respeitável, os seus espíritos. Aqui eu poderia citar, por exemplo, a minha mãe, pelo sim. A minha mãe nunca trabalhou fora,
tem o que se chama hoje de ensino médio, ela fez o ginásio, né? Não trabalhou fora. Lucy, igualmente, Lucy, o ginásio, também nunca trabalhou fora. São pessoas que detêm uma cultura, um nível de informação, de esclarecimento, bem informadas, conversam sobre tudo. Onde adquiriram esse cabedal intelectual? Grupos de estudo, estudando juntos, pesquisando. Então, grupos de estudo nos dá conhecimento real, aprofundado da doutrina espírita, nos dá uma cultura de mundo. Terceiro, nos identifica com um grupo de pessoas afins, pessoas que a gente quer estar junto. A gente espera chegar aquele dia, porque são pessoas que pensam como nós. Cria-se uma amizade, que é uma amizade que se renova apenas 1 hora por semana, mas é uma amizade que a gente se alimenta um do outro. Os antropólogos que estudaram a religião descobriram algo notável. As primeiras pessoas que se uniram em grupos religiosos não tinham como finalidade se ligar a Deus. Eles tinham como finalidade se ligar uns aos outros. A primeira finalidade da religião era fortalecer grupos, criar pessoas afins. Então, o grupo de estudo do centro permite que a gente forme um grupo em que a gente vai estar junto. E uma quarta função do grupo de estudo extraordinária, no exercício da expressividade do indivíduo. A gente vive pessoas que começam no grupo de estudo para a pessoa falar, não é discurso, todo mundo vai falar. A gente vê pessoas que começavam no grupo de estudo não conseguiam formular uma frase de 4 palavras. Ia falar, a frase não saiu, o pensamento não fluía. Essas pessoas hoje, 5, 6, 10 anos depois, colocam o pensamento com uma facilidade, sabem se exprimir. Isso é desenvolvimento espiritual. Isso é crescimento na totalidade. Então, o estudo da doutrina espírita, todos os seus livros, desenvolvimento da inteligência, faz parte das nossas preocupações. Embora não seja a prioridade número 1, certamente é a prioridade número 2. Vamos aproveitar para a última pergunta, então. O homem aqui é material. Estamos falando da viagem do princípio inteligente pela matéria. Então, o homem aqui no contexto de homem é aqui. E do adiantados agora, então, agradecemos a todos pela presença, agradecemos a todos pelas perguntas. E antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los para os próximos testes. Sim, senhora. Nós estamos diante de 2 autores, da obra da Santa. Nós gostaríamos que os outros 3 estivessem aqui na frente conosco. Agora, por favor, professor Lília, eu sou o professor Davi, professor Dudu, arrumar mais 3 cadeirinhas. Aqueles que vieram dos outros testes tiveram a oportunidade de conhecer o Davi e o Lírios, né? O Lírios fez o último teste do ano passado, o Espírito Gênesis, o professor Genésio, e o Davi fez o primeiro, né? Evolução do princípio inteligente do tempo ideal, sabe? Professor da Faculdade de Areia. O Dudu é o nosso professor de Química, conhecidos adolescentes. Quem foi aluno do Dudu e levou? Acho que fosse primário. Dudu é professor de Química, não. Há 22 anos. Mas ele é jovem, ele começou a dar aula com 12 anos. Tudo que tira as nossas dúvidas aí de química, né? A gente vai aprendendo alguma coisa, com esforço, boa vontade, a gente aprende. Então, gente, os próximos testes, vou falar só o tema, para aguçar a nossa vontade de voltar aqui na próxima vez, que vai ser 30 de maio. O tema vai ser Os Espíritas no Brasil, uma análise da pesquisa Datafolha de 2013.
expositor vai ser o Paulo Roberto Figueira Leal, que é cientista político social, também professor da Universidade de Juiz de Fora, e vai debater essa questão, né? Espírita no Brasil, a religião, o espiritismo. No dia 25 de julho, o tema vai ser Eram os deuses astronautas? Creio que muita gente já deve ter lido esse livro, né? Bem interessante. Imagino que seja baseado nele, né? Para falar sobre os ETs. Vai ser o Eli Matos. O Eli Matos é engenheiro também, professor universitário, já foi ex-diretor da casa, então vai ser um tema bastante interessante. 26 de setembro, Fisiologia da Alma, Sexo e Alimentação na Dimensão Espiritual. Será que tem? Será que não tem? É mentira, é verdade? A debatedora vai ser a Adriana Ritt, que é médica e também expositora espírita. E no dia 28 de novembro, fechando então o nosso ano de 2014, que pensar da esmola? Dar ou não dar, é certo, é errado, né? Elaine Cornel da Silveira, que é assistente social e também com bastante experiência na doutrina espiritual. Então, com isso, a gente encerra os 10 de hoje, agradecemos mais uma vez. Lembrando, então, que ao final do caso inteira, estaremos à disposição para fotografar os livros, os autores. Para terminar, eu chamo o companheiro para fazer